Olá, caros alunos e alunas e amigos aí do YouTube. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o conceito do empirismo e do racionalismo. A gente vai observar como se constrói a ideia empirista, em qual momento histórico ela vai se desenvolver, e também como se constrói a ideia do racionalismo. E vamos, obviamente, pontuar os dois lados da moeda. Vamos à aula? Beleza. No empirismo, nós temos aí um campo da ciência e também da filosofia que destaca a experiência para se chegar ao conhecimento. Então, essa experiência sensorial, essa experiência aí dos sentidos e, obviamente, a experiência também da experimentação, a ideia da experimentação é fundamental para a gente entender a concepção empirista. Então, eu costumo colocar um exemplo para a gente tornar claro as coisas. A ideia de que você vai chegando, se aproximando do fogo, você vai percebendo o calor. Quanto mais você se aproxima do fogo, mais intenso fica esse calor. Caso você chegue muito próximo, você vai ter a sensação da queimadura. E a queimadura vai te gerar um sentido aí de dor. Essa concepção vai ser processada aí pelo seu cérebro e vai gerar um conhecimento. E qual vai ser esse conhecimento? O conhecimento é que a proximidade com o fogo gera queimadura e dor. Então você constrói um conhecimento através da experiência, da experimentação. Obviamente, na ciência você tem exatamente isso. Você vai experimentando, você vai testando as coisas até você chegar a uma teoria, ou no caso aí uma teoria científica. Olha essa imagem aí que eu coloco. Essa imagem é muito legal, por quê? Porque ela vai ter a construção dos sentidos, da visão aí, do tato, de você segurar esse balanço ante um precipício, e tudo isso vai gerar um sentimento para você de medo, de adrenalina lá em cima e tudo mais. Então, a concepção aí empirista, você vai gerar o conhecimento através dos vários sentidos. E nesse caso também os sentimentos, eles podem gerar algum conhecimento para você. O empirismo ele vai surgir na Inglaterra no século XVII e XVIII, ligado à Sociedade Científica de Londres. A Inglaterra passava aí por esse período já por uma centralização do poder e, claro, um grande desenvolvimento científico vai se dar no país a ponto da Inglaterra ser o berço do que a gente vai chamar aí de revolução científica, tópico que a gente vai elaborar na próxima aula. Os sentidos. Então, eu começo destacando uma frase do Aristóteles que diz o seguinte: nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. A importância, a força dos sentidos para gerar conhecimento é a marca, obviamente, do empirismo. Os sentidos são a base do conhecimento. O intelecto cabe processar as evidências para chegar às verdades. Então, você vai ter primeiro a experimentação, o contato com a experimentação vai gerar uma espécie aí de uma prévia do conhecimento que ele vai ser processado pelo seu cérebro e a partir disso vai gerar aí um conhecimento ou uma verdade para você. Então, a ideia do fogo, você vai chegar muito próximo, vai se queimar e aquilo ali vai ser processado pelo seu cérebro, gerando ali um conhecimento. O fogo queima. Toda vez na sua vida que você tiver a proximidade com o fogo, você vai ter essa lembrança desse conhecimento adquirido pelos sentidos e vai se resguardar, vai se proteger quanto à queimadura do fogo. A ideia que a gente deve observar ali, olha, dos sentidos, a imagem dos vários sentidos sendo processado pelo cérebro e gerando conhecimento. O racionalismo é uma outra vertente, ela vai ser radicalmente oposto ao empirismo, segue um outro caminho e vai apresentar para a gente que existem algumas ideias inatas, ou seja, ideias que nascemos com ela. Na primeira gravura aí a gente observa aí um texto sagrado, a ideia da Bíblia. Olha só, a religiosidade, olha que coisa curiosa.
Dentro de uma perspectiva racionalista, a religiosidade é uma ideia inata, ou seja, ela está dentro da gente, nasce junto com a gente. E aonde que a gente pode perceber, onde que a gente pode, digamos assim, comprovar que essa é uma ideia, que a religiosidade é uma ideia inata? Através, basicamente, da análise de populações que você não tem nenhum contato uma com a outra. Exemplo disso, vamos lá, você tem a religiosidade europeia. Quando os europeus vão ter os primeiros contatos mais ao sul da África e também pelo interior da África, eles vão perceber que aquela população que ficava ali sem muito contato com outras religiões, eles vão ter uma concepção de religiosidade, ou seja, a elaboração que existe algo sobrenatural para além da natureza que vai de alguma forma fazer sentido para essa vida natural. A gente deve observar que é a mesma concepção para povos completamente distantes um do outro, sem nenhum contato. O exemplo máximo disso é a população indígena. Quando os europeus têm os primeiros contatos com a população indígena aqui na América, vai perceber que a esmagadora maioria delas tem essa visão do sobrenatural, elementos aí da natureza colocado de forma fora dela, além da natureza, e esse contato com esses elementos fazem o sentido para a vida. Ou seja, a ideia de religiosidade, nesse caso, seria uma ideia inata. Do outro lado ali, peguei na internet um exemplo aleatório, caiu ali a escolinha de futebol do Fluminense e o talento nato. Você deve perceber que, principalmente se você gosta de futebol, que algumas crianças já nascem com talento de jogar bola. Isso é muito perceptível quando você pega um jogador já formado. Você tem aquele jogador que sabe jogar, que tem todo o posicionamento, que tem todo o treinamento, e esse treinamento vai ser espetacular para ele. Porém, existe um outro que faz os mesmos treinamentos, mas quando a bola vem para ele, tudo muda, ele tem um talento, parece que ele nasceu para jogar bola. E nesse sentido, claro, vale para qualquer outro tipo de esporte, qualquer outro dom. Por exemplo, da música, você tem pessoas que têm uma musicalidade, um dom para a música absurdamente grande. Então, todas essas perspectivas aí levam a gente a entender que há, sim, algumas ideias natas que nascem com a gente. Tudo que existe tem uma causa que pode ser explicada pela razão, mesmo que não seja pela experiência empírica. Nesse sentido, olha essa imagem aí que bonita. Se você parar e refletir, você pode sim ter a ideia, você pode ter o conhecimento através só da sua reflexão. Você não precisa necessariamente ter uma experiência dos seus sentidos para produzir o conhecimento. E a gente vai falar da mente humana, mas eu gostaria de posicionar aí os dois lados, o empirismo e o racionalismo, num exemplo que eu gosto, eu acho muito bacana. Basicamente, se a gente pensar em educação dentro de casa, a criação, vamos imaginar essa criação nos dois exemplos, empirismo e racionalismo. Então, vem comigo, tenta perceber aquela criança muito encatiçada, que faz bagunça, aquela criança respondona e tudo mais. O que seria uma educação empírica em cima dessa criança? Seria que ela iria aprender através dos sentidos. E como é isso, aprender através dos sentidos? Aprender que determinada coisa está errada através dos sentidos. Ou seja, a mãe vai lá, pega a chinela e dá-lhe uma coça, aquela boa coça na criança. A criança, através do sentido, nesse caso aí a dor, das chineladas na bunda, ela vai aprender que determinada coisa está errada. Ou seja, a conduta dela ela vai ser moldada pelos sentimentos, pelos sentidos. Nesse caso, o sentido da dor, da chinelada da mãe. Uma outra concepção aí, agora racional, seria uma concepção mais próxima do que nós temos hoje, como, por exemplo, a ideia aí da Super Nani, por aí vai. Você pega a criança e vai explicar para ela, olha, você fez isso e essa atitude, essa conduta sua está errada. Vem cá, senta aqui no cantinho do pensamento para você refletir sobre as suas atitudes, refletir sobre a sua conduta e, a partir dessa reflexão, entender que você está
errada, criança. Então, nessa perspectiva aí, digamos, racionalista, a criança ela vai refletir sobre as suas próprias atitudes e chegar ao conhecimento ou chegar à verdade de que aquela atitude está errada. Então, os dois lados aí da moeda. No caso, a mente humana. A mente está presente na tese empírica, onde ela organiza o conhecimento proveniente da experiência. Você tem a experiência e toda a sua experiência ela precisa ser organizada racionalmente pela sua mente. Se ela não for organizada, você não vai construir um conhecimento, não vai construir uma verdade. Para os racionalistas, a mente tem um papel ativo na produção do conhecimento. Ou seja, se você parar e refletir, mesmo que não tenha nenhum tipo de sentido, mesmo que você não tenha nenhum tipo de percepção quanto à experiência, só através da sua reflexão, só através da dedução, da lógica, você vai conseguir desenvolver, criar um conhecimento novo. Ou seja, para o racionalista, ele entende que só através da razão, do conhecimento, da perspectiva aí da sua mente, você vai conseguir produzir um conhecimento novo e, nesse sentido, também uma verdade nova. As imagens ali mostram lado a lado uma concepção racionalista, a menina parada, pensando, refletindo e um coraçãozinho aí com um ponto de interrogação. Do outro lado, você tem uma perspectiva mais empírica, o cérebro ligado através aí das redes nos sentidos e aquilo ali vai processar os sentidos e gerar a luz do conhecimento. Duas imagens extremamente bacanas que refletem bastante o exemplo que eu estou colocando aqui das duas vertentes, empírica e racionalista. E a produção do conhecimento, professor? A razão em nossa mente atribui significado a um conhecimento empírico. Ou seja, você vai produzir um conhecimento através dos sentimentos e a razão ela vai atribuir um significado. Então, assim, eu tenho aquela percepção de uma certa angústia, uma ansiedade, a mão suando e tudo mais. Todos esses sentidos vão ser organizados, processados pelo meu cérebro e eu vou atribuir, digamos assim, um significado a isso. E o que significa isso? O amor, a paixão. Olha que duas imagens aí bonitas a respeito do amor. Os dois rapazes ali apaixonados e do outro lado um casal de noivos colocando ali o significado do amor através do coraçãozinho deles. Muito lindas imagens. Mas a argumentação e as ideias inatas, ou seja, a inspiração, o dom, também podem produzir conhecimento. Se você parar e refletir e ficar pensando e ter inspirações, olha que coisa bacana, a inspiração típica de quem? Dos artistas. Vamos à imagem aí, olha só, isso é dom. O dom de você desenhar, de fazer produção artística. Isso daí, basicamente, nasce com as pessoas, diz os racionalistas. É algo inato, a pessoa vai desenvolver esse dom. São dois caminhos, o empirismo e o racionalismo, são dois caminhos. E esses dois caminhos eles vão, digamos assim, perpassar um pouco esse nosso curso. Eu vou trabalhar com autores, com filósofos, que vão defender o empirismo e autores e filósofos que vão defender o racionalismo ao longo desse curso. Espero aí que vocês tenham gostado, porque agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula e até a próxima. Valeu!